Em vão trabalham os que edificam. O que eu vejo com esse texto, o que o Espírito Santo nos revela com esse texto, é que muitas pessoas querem fazer as coisas por conta própria, querem agir por conta própria, querem lutar por conta própria, querem conquistar por conta própria. Mas a Bíblia bem diz aqui, vai ser inútil você levantar de madrugada, se você não levantar com ordem, com a ordem de Deus, segundo a vontade e a direção de Deus, com disciplina. Então nós entendemos que ordem, irmãos, o que significa a palavra ordem no dicionário? Dicionário, ordem significa disciplina, feição especial de organização. Progresso significa evolução, repita comigo, evolução, melhoria, movimento para frente. Você tem evoluído? O que nós temos evoluído, irmãos? Se você puder fazer uma análise na sua vida, um check-up na tua vida, um gráfico, um histórico da tua vida, sabemos que grandes empresas médias, grandes, eles fazem um gráfico de como está o crescimento da empresa, como está a produtividade, como é que está na questão social, na questão de produção, na questão financeira. Então você vê os escritórios, você vê as salas de reuniões, né? Eles têm salas de reuniões com slides, na parede também com vários gráficos de como é que está o histórico da empresa. Então eu creio que você também pode fazer um histórico, um gráfico da sua vida espiritual, da sua vida financeira, fazer um gráfico da sua vida sentimental. Como é que foi este ano o seu casamento? Como é que foi este ano a sua vida conjugal? Como é que foi este ano o seu relacionamento com seus filhos? Então nós precisamos, irmãos, entender que ordem é disciplina. É uma coisa que falta muito para nós cristãos, a disciplina. É uma coisa que falta muito para a igreja, ter disciplina. E disciplina, irmãos, para você ter disciplina, você precisa entender que é algo que você vai ter que ter quando ninguém está perto de você. É algo que você vai ter que ser forte, ser firme, ser constante quando ninguém estiver perto de você. Quando estiver só você e Deus realmente, precisamos ter disciplina. Quando nós entendemos, irmãos, que nas nossas vidas nós vivemos em uma sociedade onde o mercado de trabalho, onde a sociedade, onde o mercado é um mercado tão competitivo, né? Tão competitivo, e por esse motivo, irmãos, muitas pessoas elas pedem conta, desistem, começam uma coisa, mas não terminam, começam um projeto, um plano. Quantos planos frustrados, quantos planos interminados. Foi tão bem, irmãos, começou tão bem, e a família falou agora vai, a igreja falou agora vai, os vizinhos falaram agora vai, alguns falaram não vai conseguir, e de repente, no meio do caminho, parou. Nós bem sabemos, irmãos, que não existe meio advogado. Existe meio advogado? Não tem meio advogado. Ou é advogado ou não é advogado, né? Não tem. Na questão profissional, quando você for fazer uma faculdade, você fez faculdade porque eu fiz engenharia até o 3º ano. Então você não é um engenheiro. Se você fez até o 3º ano, você perdeu 3 anos, na verdade. Você perdeu 3 anos. É por isso que nós precisamos de ordem. Precisamos de ordem para ter progresso. Nós vamos ver aqui, irmãos, por que muitas das vezes não temos progresso nas nossas vidas. Por que muitas vezes nós não temos progresso em nossas vidas? Porque talvez nós não traçamos o plano certo de Deus para as nossas vidas. Talvez os planos que você traçou, foi você que traçou. Talvez os objetivos foram seus. Talvez os sonhos foram apenas seus. Não estava de acordo com a vontade de Deus. É justamente esse texto que nós lemos aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vai ser inútil você levantar de madrugada, você trabalhar, você fazer acontecer. Não vai haver progresso algum. Você vai correr e você vai dar volta no mesmo lugar. É como se você estivesse correndo numa esteira. É como se você estivesse correndo em volta da sua casa. Não vai chegar a lugar algum. Na nossa bandeira, irmãos, a bandeira do Brasil está escrito o quê? Ordem e progresso. É o que está escrito na bandeira do Brasil. Na nossa nação existem várias nomenclaturas. Há o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. São 3 poderes que regem o nosso país: o poder legislativo, judiciário e
o executivo. Nós bem sabemos que nesses poderes há presidentes, ministros, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, juízes. Aparentemente existe uma ordem. Nós vemos, irmão, só haverá progresso se tiver ordem. E só haverá progresso se nós tivermos ordem. Nós vemos que um jovem só vai ter progresso na sua vida se ele for um jovem ordeiro. Hora para dormir, hora para estudar, hora para trabalhar, hora de guardar dinheiro. Agora na questão espiritual, irmãos, hora de orar, hora de ir para a igreja. Só vai ter progresso espiritual se você entender que quando for horário do culto, é horário do culto. É horário de culto. Eu venho para a casa de Deus, eu vou para adorar o Senhor. É ordem. Você é disciplinado. Nada vai tirar você, nada vai fazer você perder o foco. Nada vai tirar a sua atenção. Nada vai fazer você perder a sua atenção para as coisas de Deus. Você tem disciplina. Só vai haver progresso, mas quando nós entendemos na questão espiritual, é hora de orar. Não, nada vai tirar o meu foco. Eu não vou perder o meu foco. Se é o meu momento de orar, eu vou orar agora. Se é o meu momento de buscar o Senhor, eu vou buscar o Senhor agora. Se é o momento de eu ler a palavra de Deus, de eu meditar na palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus agora. Só haverá progresso se tiver ordem. Repita comigo, eu só terei progresso se tiver ordem. Às vezes nós queremos botar ordem na vida dos outros, queremos botar ordem na humanidade, queremos botar ordem na sociedade, queremos botar ordem na vizinhança, queremos botar ordem na vida daqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Mas será que você tem olhado para dentro de você? Será que nós temos olhado para dentro de nós? Será que nós temos sido ordeiros? Será que nós temos sido disciplinados na nossa vida espiritual? É algo muito difícil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Para você estudar e para você ir bem nos seus estudos, você tem que ter disciplina. Para você estudar e ir bem nos seus estudos, passar em primeiro lugar naquilo, em concurso, você tem que ter disciplina. Tem que haver disciplina. Mesmo ainda com disciplina, é difícil. É um mercado concorrido em todos os aspectos, mas tem que ter disciplina. Só vamos crescer se formos disciplinados, irmãos. A Bíblia nos dá características. O apóstolo Paulo, ele dá características do crente como um soldado. Soldado tem que ter disciplina. Soldado tem hora para dormir. Soldado tem hora para acordar. Soldado tem a hora, irmãos, para tudo. Hora de se alimentar. Tudo tem uma ordem, tudo tem uma. Mas é rotina, pastor, eu não quero viver em rotina. Às vezes os crentes, eles confundem o que é a rotina diária, que é algo sólido, que é algo bom, que é algo sadio para as nossas vidas, com a rotina, irmãos, cansativa, aquela rotina que muitas vezes nos tira da presença de Deus. É por isso que nós precisamos ter ordem, irmãos, para ter progresso. Nós vemos na palavra de Deus, e bem sabemos que um crente, irmãos, o crente só vai ter progresso na sua vida se ele tiver uma vida de oração, ler a palavra de Deus, uma vida de obediência. Bem sabemos disso. Irmãos, o que seria da humanidade, o que seria do mundo, se não tivesse departamento de trânsito? Como é que seria o trânsito? Como é que seria o trânsito no nosso país? Se tem um trânsito, se tem um sinal vermelho, sinal verde, sinal amarelo, se tem uns amarelinhos aqui em Jundiaí, com tudo isso, policiais rodoviários nas pistas, lombada, sinalizações, multas, radares, ainda há uma desordem. Com tudo isso ainda há desordem. Imagine se não tivesse. Então o que eu entendo com isso é que nós não podemos levar a nossa vida do nosso jeito. Nós não podemos levar a nossa vida do jeito que nós queremos. Deus é um Deus ordeiro. Deus, ele fez cada coisa no seu lugar. Quando nós vemos a criação do mundo, você vai ver no livro de Gênesis que Deus disse: haja luz e houve luz, haja firmamento, houve firmamento, fez separação das águas na terra, fez separação dos animais, os animais que ficam nos marítimos, os que ficam na terra, criou o homem, tudo no seu devido tempo. Deus fez tudo com ordem. Deus criou tudo com ordem. Deus deu ordem no jardim, criou cada fruto. Adão deu nome aos animais. Cada animal tinha o seu nome.
tudo com ordem. E é algo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Se você quer avançar, irmãos, os irmãos estão atentos à palavra aqui, queridos? Estou vendo os irmãos um pouco dispersos. Amém, queridos? Queria que vocês tivessem atenção à palavra de Deus aqui. Eu não estou brincando de pregar. Amém? Nós vemos aqui que Deus criou o universo, criou a terra, criou os anjos, criou o homem, criou os governos. Tudo Deus criou para uma finalidade. E você foi criado para uma finalidade, irmãos. Deus tem uma finalidade. Deus tem uma finalidade ao criar você. Ao formar eu e você, Deus tem uma finalidade. Deus tem uma finalidade, irmãos, ao nos colocar aqui nesse lugar. Deus tem uma finalidade com isso. Deus tem uma finalidade quando você fez uma escolha, quando você se casou. Deus tem uma finalidade com o seu casamento. Quando você constituiu uma família, criou seus filhos, nasceu o primeiro filho, o segundo filho, Deus tem uma finalidade com isso. Deus tem uma finalidade com essa igreja. Quando os obreiros foram levantados aqui, as obreiras foram levantadas aqui neste lugar, os irmãos, pastores, obreiros, diáconos, mulheres, homens de Deus, Deus tem uma finalidade com isso. Você pensa que as crianças estão lá dentro para assistir um filminho ou fazer qualquer coisa lá dentro só para passar tempo? Não, há uma finalidade pelo fato das crianças estarem lá dentro ouvindo a palavra de Deus. Talvez hoje nós não entendemos, mas amanhã essas crianças vão ser adolescentes, serão adultos, vão constituir as suas famílias e vão entender a palavra do Senhor porque ouviram, porque aprenderam, porque foram ensinadas assim. É ordem. Aleluia. Quando se há uma ordem, quando se há uma disciplina, há progresso. Sabe o que eu acho engraçado? Que muitas das vezes nós somos disciplinados em muitas coisas. Há disciplina no trabalho, né? No horário de entrada e de saída, disciplina de usar os EPIs, os equipamentos de proteção lá no seu trabalho. Há disciplina talvez em casa, no horário para dormir, no horário para comer, para almoçar, para jantar, disciplina. Mas muitas das vezes quando se trata das coisas espirituais, nós largamos. Quando se trata das coisas espirituais, nós deixamos de lado. Nós falamos, não, Deus ele não vai se incomodar com isso. Eu acho que Deus é misericordioso. Aí jogamos versículos de que Deus é amoroso, de que Deus é bondoso. Sim, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Ele quer ordem. Se você quer progresso na tua vida, precisa de ordem. Precisa arrumar bagunça, irmãos. Deus está falando que nós precisamos arrumar as bagunças. As bagunças da nossa vida espiritual. Se há bagunça na nossa vida espiritual, precisamos organizar. Se reorganize. Se reorganize. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Coloque cada coisa no seu lugar. Nós temos passado por períodos difíceis aqui na igreja, onde há arruaças, levantes. Nós precisamos colocar ordem. Manter a ordem dentro da casa de Deus. Precisamos manter ordem. Para que haja avanço. Para que haja progresso. Quem crê nessa palavra, diga amém nessa noite. Amém. Quem quer progredir, diga amém. Amém. Aleluia. Imagine você se não tivesse polícia, irmãos. Se não, a polícia já rouba, já faz, já acontece, já mata. O tráfico de droga aumentou, né? Imagine sem a polícia. Às vezes reclamamos, né, queridos? Imagine se a polícia resolver fazer greve. Imagine a polícia fazendo greve, a polícia rodoviária, militar, a guarda municipal, a polícia civil e a polícia federal. Todos os departamentos da polícia fizerem greve. Ficarem 1 ano de greve, 1 mês de greve, que seja um dia. Imagine o caos que vai ser o nosso país. Se sem eles, irmãos, então nós precisamos entender isso. Imagine então você ficar 1 dia sem Deus. Imagine então nós ficarmos 1 dia sem meditar na palavra de Deus. 1 dia sem adorar a Deus. O caos que não vai ser a nossa vida espiritual. O caos que não está sendo a nossa vida espiritual nessa noite. Porque aguentamos, conseguimos ficar alguns dias sem Deus. É final de ano, é época de festa, irmãos. A época que mais me preocupa é essa. A época que mais me preocupa é essa. Eu não me preocupo só com as pessoas que estão lá fora, não, irmãos, com o mundo, com os que são ímpios, que bebem, enchem a cara, dirigem embriagados no trânsito. É brigas de família, é morte, é assaltos. Não, eu me preocupo com a igreja, com os crentes que tiram férias de Deus também. Não tem disciplina. Quando eu falo de disciplina, irmãos, eu olho na palavra de Deus, no livro de Daniel. Eu vejo esses 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, juntamente com Daniel. Que disciplina esses jovens tinham? Eles estavam em terra estranha. Eles estavam na Babilônia.
Na Babilônia tinha tudo o que eles poderiam, que um jovem carnal poderia querer. Tinha mulheres, tinha bebida, tinha tudo que eles poderiam ter. As melhores roupas, tudo, irmãos, que você possa imaginar que um jovem tem hoje, eles poderiam ter naquela época. Porque eles estavam no palácio, eles eram escravos, mas eles foram tratados ali, irmãos, né? Uma mesa farta, mas eles tiveram disciplina. E eles não aceitaram participar da mesa do rei. Eles não aceitaram o vinho do rei. Eles não aceitaram a comida do rei. Eles resolveram não se contaminar. Sabe o que eu vejo com isso? Disciplina. Isso é ordem, irmãos. Isso é ordem. Eles não precisaram dos pais deles para falar isso para eles. Não vai lá. Porque eles aprenderam isso desde a infância. Esses princípios eles aprenderam e eles não se esqueceram. Mesmo em terra estranha, eles mantiveram a ordem. Eles mantiveram a ordem. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender que não há progresso sem unidade. Repita comigo: não há progresso sem unidade. Sabe o que significa a palavra unidade? A palavra unidade, ela não é a mesma que a palavra união. União é uma coisa, unidade é outra. União é uma coisa, unidade é outra. Unidade, irmãos, é combinação de esforços e vontades. Unidade é uma combinação de esforços. Todos estão trabalhando por um mesmo sentido. Agora, união é estar junto. União é apenas você estar junto, mas nem sempre está concordando com tudo, mas está junto. Agora, unidade é você, irmãos, obedecer uma voz. Você obedecer uma pessoa. Nesse caso é a voz de Deus. Uma voz de comando. É uma sujeição, é uma obediência. Unidade é eu combinar o meu esforço com o pastor Gofredo, é eu combinar o meu esforço com os irmãos, com todos os que estão aqui, e andarmos no mesmo propósito, no mesmo sentido. Sabe o que nós estamos vendo hoje? É cada um querendo ir para um lado. Você vai por onde? Eu vou para aqui, aí eu vou para ali, aí eu vou para aqui, aí eu vou por lá, aí eu vou por baixo, aí eu vou por cima. Cada um quer ir para um lado. Cada um quer fazer de um jeito, cada um quer fazer de uma maneira. E se for acontecer assim, vai ficar mais difícil. Se a igreja for por esse lado, vai ficar mais difícil. Se a sua família tiver com esse pensamento, vai ficar mais difícil. Se um filho querer para um lado, outro filho para o outro, o marido de um lado, a mulher do outro, não tem ordem, não tem progresso dentro do lar. E a igreja é a mesma coisa, o trabalho é a mesma coisa, a produção também não vai. Se as pessoas não entenderem que precisam trabalhar pela empresa, pelo mesmo propósito, a produção tem que andar. Você não pode fazer do seu jeito, do jeito que você acha que é melhor. Não, é ordem para que haja progresso. Esse princípio é muito difícil do crente, principalmente, acatar. Esse é um princípio que a igreja tem muita dificuldade, que os crentes do século XXI têm dificuldade de entender. Quando nós olhamos a palavra de Deus, falando sobre unidade, nós entendemos que não dá para trabalhar sozinho. Não dá para trabalhar sozinho. Não dá para fazer as coisas sozinho. Precisamos de ajuda. Você precisa do seu irmão. Mulher não faz filho sozinho. Hoje nós vemos o feminismo. Um casal de homens não faz filhos. Não dá para fazer filhos os dois. Precisa de uma mulher, precisa de uma madre. E a mulher precisa de um homem. Não tem como. Não há possibilidades. Não há possibilidades de fazer isso. Não dá para você vencer uma partida de futebol sozinho. O Brasil é o país onde os jogadores são um dos países onde os jogadores estão fominhas. Não jogam um para o outro, de tocar bola, de manter o toque de bola. Chega no ataque, o camarada vê que não dá para fazer o gol, em vez de tocar do lado direito, do lado esquerdo, tocar para o companheiro do lado, ele vai e quer chutar. Aí bate no zagueiro, o zagueiro vai e rebate a bola, a torcida vai e ele não sabe por quê. Que a torcida pega no pé dele, o jogador. Por quê? Quer fazer sozinho. Quer levar o jogo nas costas, quer levar a partida nas costas, quer fazer. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque o Brasil é um país onde é um país apaixonado por futebol. Eu tenho que dar esse exemplo para você entender que no futebol tem que haver unidade. Igual o Corinthians, por exemplo. Bom, né? Tem que ter unidade, irmãos. Para que haja crescimento, para que haja progresso.
Tem que haver unidade. Nós vamos ver aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vemos aqui que Moisés, capítulo 17, do versículo 8 ao 12, nós vamos ver que Moisés estava numa grande batalha, irmãos, difícil, contra os amalequitas, contra Amaleque. E nós vamos ver aqui na Bíblia que Moisés, ele separou homens para ajudar. Ele separou Josué e falou: Josué, você é o responsável para guerrear contra os amalequitas. Você vai descer, você vai estar na frente da guerra, você vai ser o capitão. Você vai ser o capitão. Eu vou subir com Arão e Hur, e eu vou interceder por vocês. Eu vou estender as mãos por vocês. Eu vou apresentar diante de Deus esta guerra. Enquanto vocês estão lutando, nós estamos orando. Sabe por que a igreja não cresce mais do que poderia crescer hoje? Porque uns estão lutando e outros não estão orando. Enquanto uns estão orando, outros não estão lutando. Falta luta, falta oração. Enquanto uns estão guerreando, outros estão de joelhos dobrados. Enquanto uns estão lutando, outros estão adorando, impondo as mãos, intercedendo. É o que Deus quer da igreja nessa noite. Para que haja progresso, para que você cresça espiritualmente, você precisa entender a vontade de Deus na sua vida. Você precisa entender o que precisa ser feito. Se é para você marchar, marcha. Se é para dobrar o joelho, dobre. Se é para orar, ore. Se é para ir para cima, vá para cima. Precisa de ordem para que haja progresso. Mas tem pessoas que querem atropelar de uma vez por toda. Vou atropelar não, irmãos. Ordem. Se vai com muita sede, irmãos, se você avança demais sem a ordem de Deus, você pode acabar sendo atropelado. Eu vejo um exemplo bíblico, irmãos, aqui no próprio livro de Josué. Depois que Josué, juntamente com o exército, venceu a cidade de Jericó. Eu creio que a maioria de vocês conhece esse texto, que Josué vem com Josué lutar em Jericó, né? Venceram Jericó, um povo todo eufórico, alegre, vibrando, pulando, né? Uns descansaram, comeram, fizeram um churrasco e aquela maravilha toda. E agora vamos avançar mais, Josué? Vamos avançar mais, Josué? Vamos avançar. Onde a gente vai? Tem mais uma cidade aí para vencer. Qual é o nome da cidade? Ai. Repita comigo, Ai. É o nome da cidade. Uma cidade pequena, poucos soldados. Josué falou assim: pensando bem, Josué, os conselheiros lá, né? Josué, não precisa ir todo mundo não. Precisa ir todo mundo para a guerra. A cidade é pequena, o povo não tem armas igual nós agora temos, agora que nós pegamos aqui do povo de Jericó, as que nós temos lutando. O exército dele é pequeno demais. Vamos lá, vamos lutar, vamos ganhar. Não consultou a Deus antes de ir. Havia um pecado oculto, Acã, que fazia parte da nação de Israel, porque Deus falou que quando eles lutassem contra Jericó, que não era para eles pegarem nada de lá, não era para eles catarem nada. Acã pegou a capa, Acã pegou ouros, utensílios, objetos, e enterrou debaixo da sua tenda. Por causa disso, a maldição veio para o seu lar, veio para a sua casa, ele e toda a sua família. E Josué foi, lutou contra Ai, um monte de soldado voltando ferido, soldados carregados, mortos. Foi uma catástrofe, foi um desastre. Sabe por quê? Porque não esperaram a ordem de Deus também. Senhor, nós vencemos a primeira, e a segunda, o que a gente faz? Porque quando a gente vence a primeira, a gente se empolga, irmão, né? Time que vence a primeira, de goleada ainda, do jeito que venceu, se empolga e vai, irmão, e subestima o próximo adversário. E vai subestimando o próximo adversário. Não teve ordem, não teve disciplina para avaliar, para analisar o que realmente Deus quer fazer e como Deus quer fazer. Se você quer ter progresso na tua vida, você precisa de ordem. Entenda isso, queridos. Se eu quero progresso para a minha vida, eu preciso este ano ter ordem, ser mais disciplinado. Deus quer mais disciplina, irmão. Deus quer mais disciplina de nós. Deus quer mais disciplina da igreja. É uma realidade que nós vivemos hoje. Hoje tanto faz, tanto fez. O culto começa às 7h30, tanto faz chegar às 8h, 8h30, não tem problema nenhum. Está assim hoje, queridos.
E a realidade, não falando daqui no geral, quer dizer, no geral. Falta mais disciplina, falta mais empenho. Tanto faz chegar na igreja, dobrar o joelho no horário, dobrar ou não dobrar, tanto faz, falta disciplina. Estamos na casa do Senhor, tanto faz se eu orar hoje ou se eu não orar hoje, tanto faz se hoje é culto, se eu vou para a igreja ou não vou para a igreja, tanto faz se estão falando de mim ou não estão falando, tanto faz se o inimigo se andar dentro da minha casa, está quase assim, tanto faz se o inimigo está dentro de casa, pode ficar, fica à vontade, está quase assim dando legalidade para Satanás, porque falta disciplina. Por falta de disciplina, acabamos dando legalidade ao diabo. E nós precisamos ter ordem. Eu estou falando aqui, irmãos, como na parte da autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você seja abençoado. Com essa palavra eu quero que você avance. Eu quero que você não fique mais esse ano de 2015, como aconteceu esse ano, capingando, vivendo a mesma coisa, repetindo as mesmas coisas sempre. Deus quer que você avance. Deus quer avanço para a tua vida. Deus tem avanço para a sua igreja. Nós olhamos a palavra de Deus, irmãos. No livro de Êxodo também, capítulo 18, Moisés ele estava sobre a sua responsabilidade, uma nação. Não era mais um povo pequeno, era uma nação. Era muita gente. Era como um prefeito tomando conta de uma cidade, ou um presidente tomando conta de um país. É uma responsabilidade muito grande, como um pastor tomando conta de uma igreja, seja ela pequena ou seja ela grande. Moisés, ele julgava as causas sozinho. Ele estava ficando sobrecarregado. A desordem começou a tomar conta, porque ele não estava dando conta, igual o nosso país, irmãos. Se você tem uma causa na justiça, é uma pilha de papéis. Para poucos, tem poucos funcionários trabalhando, poucos agentes, poucos juízes, poucos advogados, poucos doutores, poucos médicos, vários hospitais lotados por falta de médicos, por falta de capacitação, de formação. Está faltando ordem para haver progresso. E muitos políticos, né? Porque o Brasil é um país que tem mais políticos. É tantos ministérios, é tanto cargo, é tanta coisa, e nada resolve. Moisés ele estava julgando a causa de Israel sozinho. Jetro chegou nele, o sogro dele chegou, filho, vem cá. Você vai olhar, observar os homens que estão com você. Levante entre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. As causas pequenas, fulano ali julga. As causas assim, fulano ali julga. Começou a dividir, irmãos, as causas, as questões. Começou a dividir para cada um, o que cada um iria resolver. E as causas maiores, quando vê, olha, isso não é o caso para mim resolver, então eu vou passar para Moisés. Moisés, olha aqui assim. E Moisés falava com quem? Com o maioral. Quem era o maioral? Deus. Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? E Deus orientava Moisés, Moisés orientava o povo, e assim o povo avançava. Assim o povo progredia. Só teremos progresso se tivermos essa hora. Nós vemos na Bíblia que Neemias também não conseguiu governar, irmãos. Ele não conseguiu erguer os muros de Jerusalém sozinho. Embora nós vemos no livro de Neemias, o livro que fala de Neemias, que é o nome dele, do próprio personagem, o personagem, segundo o personagem principal, porque o personagem principal era Deus. Ele mesmo escreveu esse livro, mas nós vamos ver aqui que ele não conseguiu erguer os muros sozinho. Tem que ter disciplina. E se nós falamos de disciplina, nós falamos de humildade, nós falamos de compreensão, saber quem é melhor do que. Bom, eu sei que eu não sou bom nisso, mas a Juliana, nessa parte aí, ela é melhor do que eu, ela sabe fazer bem. Então, está na mão dela. Tem coisas na sua casa que você não sabe tudo. Tem coisas do ministério que não sabemos tudo. Tem coisas no cotidiano, no trabalho, na sociedade que não sabemos tudo. E nós temos que admitir, nós temos que reconhecer quem sabe. Nós temos que reconhecer quem pode fazer isso no nosso lugar. Um administrador, um líder, ou um pastor, um governador, um presidente, um prefeito, não pode jamais, irmãos, não vai conseguir jamais avançar se ele não reconhecer as pessoas que estão trabalhando junto com ele. Nós entendemos que só haverá ordem se tiver progresso. Repita comigo assim: não há progresso sem unidade,
Não dá para trabalhar sozinho. Agora repita comigo: não há progresso sem responsabilidade. Uma coisa que é terrível, irmãos, a falta de responsabilidade. Quando nós casamos, nós temos uma responsabilidade, não é verdade? Temos uma responsabilidade como esposo. As mulheres têm responsabilidade como esposas. Os filhos têm responsabilidade como os filhos, como filho. E nós temos responsabilidade como pais. Temos responsabilidade com a sociedade. Temos as nossas responsabilidades como cidadãos brasileiros, italianos. Temos as nossas responsabilidades. Temos que votar. Temos que declarar imposto de renda. Temos que pagar os nossos impostos. Temos que manter a ordem e a disciplina para que haja progresso nas nossas vidas. Mas quando eu falo de responsabilidades, eu também entro, irmãos, na responsabilidade na questão espiritual. Você sabia, irmãos, que se a sua casa está despencando, a responsabilidade é sua, não é do pastor. Se a sua casa está caindo, porque tem pastor que fala assim: pode deixar que eu vou subir no monte e orar por vocês. Pode ficar tranquilo que eu vou levar um saco de orações, aquele sacão nas costas e sobe. Não, queridos. É uma responsabilidade que cada um de nós, a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Diante de Deus, cada um dará conta de si. Sabemos, eu tenho a minha responsabilidade, não estou fugindo da minha responsabilidade de pastor, não. Como pastor, eu tenho uma responsabilidade muito grande. É um peso sobre os meus ombros. Eu ouvi uma vez num culto, né, um pastor, uma mulher do pastor falando que ela não sentia o peso de responsabilidade, que acha que isso não tem nada a ver. Eu falei assim: não, bom, é uma opinião dela. Nós temos um peso de responsabilidade muito grande. O que aconteceu no dia 24, eu me senti responsável por isso. Na questão do carro do pastor Goffredo, nós temos essa responsabilidade como igreja. Falei, é problema dele, ninguém manda deixar o carro lá, né? Poderia falar isso, poderia falar assim, né? Filho, tem que pôr mais a vida no altar, jejua mais, ora mais, como as pessoas falaram, né? Precisa jejuar mais. Por isso está acontecendo isso aí, não é coisa nenhuma, irmãos. Temos que assumir as nossas responsabilidades. Quando eu olho para a palavra de Deus, não há progresso sem responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? É a sua obrigação. Repita comigo: obrigação. Quando falamos de responsabilidade, é algo que você não tem como você fugir, irmão. Não tem como você fugir. Não tem como fugir. Se você entra numa loja onde está escrito assim: olha, cuidado, peças de vidro, né? Quebrou, pagou. Loja de japonês, você não ensina nada. Quebrou, de coreano, os coreanos, chinês, né? Quebrou, pagou, né? Quebrou, pagou. Desculpa, quebrou, pagou. E aí vai. Se você está com seu filho vai e taca a mãozona lá,